Senhor, nós queimamos as nossas pontes com o passado. Para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós escolhemos a boa parte. Nós queremos estar contigo. Nós queremos todos os dias das nossas vidas desfrutar da Sua doce companhia. Obrigada, Senhor, porque Você mudou a nossa sorte. O Senhor pagou a nossa dívida. Obrigada, Senhor, porque Você nos deu vestes novas. Obrigada, Senhor, não somos mais os mesmos. Não somos mais os mesmos. Você transformou a nossa vida. Transformou o nosso destino. Aplainou os nossos caminhos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. O Senhor é bom, fiel. O Senhor é majestoso, digno de honra, de glória e de todo louvor. Espírito Santo, Você tem liberdade em nosso meio. Nós estamos aqui reunidos para engrandecer o Teu nome, Jesus. Seja engrandecido, seja reverenciado nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus. Que bom que você está aqui. Você está no melhor lugar que você poderia estar. E isso não é um jargão. Esse lugar vai te promover crescimento, vai fazer com que você alargue a sua visão e vai fazer com que você desfrute exatamente daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Que coisa boa. Eu queria conhecer os nossos aniversariantes. Você que aniversariou durante essa semana ou está aniversariando hoje, queria te chamar aqui. A gente quer um motivo para orar por você. Aniversário de nascimento, casamento e de novo nascimento. E hoje eu vou pedir para que o pastor Danilo ore, né? Porque sou uma dessas agraciadas. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Estenda sua mão, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graça, Pai, pela vida desses irmãos valorosos. Queremos eles crescendo, avançando, prosperando cada vez mais no Senhor. Cremos, Pai, em presentes esperados e inesperados, chegando, se manifestando na vida deles, sendo uma nova estação frutífera, uma nova estação de transbordar, de avanço, crescimento, multiplicação na vida deles, em nome de Jesus. Nós cremos que até aqui eles têm provado numa medida da Tua bondade, da Tua fidelidade, mas cremos, Pai, eles provando um nível ainda maior em nome de Jesus. Nós declaramos eles abençoados, nós nos alegramos pela vida deles e declaramos eles cheios da Tua unção, da Tua graça e do Teu poder em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Uma salva de palmas, presente da nossa igreja. Glória a Deus. Parabéns, gente. Glória a Deus. O Senhor é bom. Irmãos, agora a gente vai para o momento dos nossos avisos. Então, fica ligado no nosso Verbo News, para você não perder nada, para você não deixar passar nenhuma programação. Amém? (23 de novembro, culto de celebração, e está começando mais o Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação, então fique ligado para não perder nada. Nós temos uma novidade para contar para você que vai ser aluno do Rema em 2026. Começa hoje a Black Week Rema.
Essa é uma chance de fazer a sua matrícula no maior centro de treinamento bíblico do mundo com um desconto de 30%. Esse é o maior desconto que você pode ter na matrícula e esse valor ainda pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão. Então, aproveita essa oportunidade, mas lembra, esse mega desconto só é válido até o próximo domingo, dia 30 de novembro. Passe no balcão de informações e faça já a sua matrícula. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. O Centro de Treinamento Bíblico Rema prepara homens e mulheres para a propagação eficiente do Evangelho. Agora chegou a vez de celebrarmos a conclusão deste treinamento em uma grande festa. Neste sábado realizaremos a formatura do Rema e contaremos com a presença do reverendo Tiago Freitas como paranifo da turma. Formatura acontecerá no Centro de Eventos Sucesso. Será aberta ao público e você é nosso convidado especial para participar desse grande dia. O Espírito da Fé abre porta para o sobrenatural. Em dezembro, tem uma programação que vai fortalecer sua fé para viver o extraordinário. Então, eleve suas expectativas e fique ligado no que vem por aí. Deus não quer que você viva de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus quer que você viva pela fé. Viver por fé significa você ter a fé do tipo de Deus, a fé que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A fé que você crê com o coração e fala com a boca, ela deve estar presente em todas as áreas da sua vida. Deus está chamando você hoje para provar de coisas que estão lá no teu amanhã. Deus está chamando você hoje para provar de coisas que Ele já preparou para você amanhã. E isso vai gerar uma alegria no teu coração. Isso vai mover o teu espírito em fé. Porque quem está em fé é prova do amanhã no hoje. Fé não é amanhã, fé é agora. Atenção, mulheres, preparem-se. Vem aí um evento especial para você, virtuosa. Você está precisando de coisas que você vai encontrar dentro desse ambiente profético, debaixo do Espírito Santo. Deus vai te dar aquilo que você precisa. Deus vai te mostrar aquilo que você precisa ver. Deus vai te dar a instrução sobre o que você precisa falar. Deus vai botar as palavras na sua boca que você precisa falar. Deus vai te dar as instruções do como fazer. Não só o quando, nem o onde, mas o como fazer também, irmão. Sabe, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Eu sou filha de Deus, e eu carrego dentro de mim o poder que criou o universo. Então pode dizer o que quiser, não me afeta, não me afeta. As verdades da palavra, elas são maiores que qualquer mentira que o diabo possa te dizer. Passaportes para o primeiro lote já estão liberados. Adquira o seu no balcão de informações. Vem e traz uma amiga com você.
Você está pronto para transformar sua vida financeira ainda em 2025? Então, essa é a oportunidade de começar 2026 de uma forma diferente. Nos dias 15 e 16 de dezembro, às 19h30, acontecerá a mentoria Acessando Riquezas com o pastor Fábio Henrique Ribeiro. Será uma verdadeira imersão para renovar a sua mente, descobrir chaves bíblicas para acessar riquezas, alinhar suas finanças ao propósito divino. Aprenda a investir com segurança na bolsa de valores, em renda fixa e fazer o dinheiro trabalhar para você. Receba técnicas práticas de empreendedorismo, estratégias para transformar seu futuro e alcançar os resultados que você deseja. Com uma abordagem prática e fundamentada, você vai desbloquear novos níveis de conhecimento e visão sobre a sua vida financeira. Ao final do culto, garanta sua vaga na mentoria no balcão de formações. A semana mais esperada do ano chegou. A Black Week do Verbo Shop está aqui para transformar sua vida através de leitura. A partir do dia 27 de novembro, todos os produtos do Verbo Shop com 20% off. Hoje queremos te indicar o mais novo lançamento do autor Tony Cook. É o livro Magnífico Jesus. Você anseia ter um encontro íntimo com Jesus e abraçar a plenitude de vida que Ele prometeu? Deseja conhecer Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como seu Senhor, sempre presente, aquele que vive para sempre? Em um mundo onde as descrições culturais de Cristo costumam ofuscar a verdade bíblica, é hora de redescobrir o Jesus das Escrituras, a pedra angular da nossa fé. Neste livro há um tesouro de percepções bíblicas que farão você descobrir a missão e o ministério de Jesus como nunca antes. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já esse lançamento. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Glória a Deus. Tenha uma Certamente semana você abençoada e ficou até bem mais. informado, amém? Então, eu queria fazer o reforço de 2 avisos. O primeiro é que começou hoje a Black Week do Rema. Ixi, mas essa alegria aí ficou pro passado. Começou hoje a Black Week do Rema. Irmãos, é maravilhoso. A gente costuma dizer que o Rema é uma mãe, mas eu vou dizer, o Rema é uma avó. Porque a avó é melhor do que uma mãe, né? Ela faz tudo pelo neto. Então, o Rema é uma avó e ela está dando 30% de desconto. Durante toda essa semana, a matrícula do Rema ela vai ficar com 30% de desconto. Então, você não pode perder e fazer parte do maior centro de treinamento bíblico do mundo. Amém? Então, ao final, você pode passar lá no nosso balcão de informações, fazer a tua matrícula do Rema, pedir informações lá com as meninas da secretaria e você vai ter os melhores anos da sua vida. Amém? E o outro aviso que eu queria reforçar é que no próximo sábado, no dia 29, nós teremos a formatura do Rema. E nós teremos aqui a presença do reverendo Tiago Freitas e vai ser um sucesso. A formatura vai ser realizada no espaço de eventos Sucesso. Então você já sabe o que vai ser, né? Um sucesso de todas as formas. Então começa às 20 horas, chama quem é da sua família, seus amigos, seus vizinhos, para estar nesse momento coroando esse tempo, né, na vida dos alunos. Vai ser maravilhoso, irmãos. Quando você participa de uma formatura do Rema, a sua vida nunca mais é a mesma. Quanto mais quando você se matricula e vem para as aulas. Amém? Então, fica aí o convite e o reforço nesses avisos. Eu queria conhecer quem são os nossos visitantes. Se é a primeira vez que você está na nossa igreja, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. A gente só quer te conhecer, te receber com a devida honra. Ô, glória! Daqui eu estou te vendo muito bem, mas eu queria te pedir para você ficar de pé só um instantinho para que a nossa igreja possa te receber com a honra que é devida. Amém? Você que já está perto, já sabe o que fazer. Aleluia! Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, minha irmã.
Se você já congrega em alguma igreja, manda um abraço nosso para o seu pastor, para a sua liderança. Se você ainda não congrega, você precisa congregar e essa é uma boa igreja para você congregar. Se você estiver ou fizer dessa igreja a sua igreja, nós ficaremos muito honrados e felizes. Amém? Ao final, eu vou te direcionar, ou então o ministro da tarde vai te direcionar para uma sala. Essa sala a gente vai dispor de alguns minutinhos da sua atenção, da sua presença lá, só para que a gente possa te receber com o amor que nós temos. Amém? Então, ao final, a gente vai fazer uma sinalização para você ir para essa sala, para você ser muito bem recebida. Uma salva de palmas para a nossa visitante. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você abrisse lá em Mateus, no capítulo 6, verso 31. A gente vai para uma parte muito importante. Não é uma pausa do nosso culto, mas a gente continua adorando ao Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Mateus 6:31 diz assim: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, a Bíblia fala que esses questionamentos que existiam nesse tempo, né? O que é que a gente vai vestir? Existiam pessoas inquietas com aquilo que ainda ia acontecer, né? Talvez a gente está se aproximando do final do ano e a gente fica com essa inquietação no nosso coração. Não é você, acho que só eu mesmo. Mas a gente fica com aquela inquietação. O que é que eu vou vestir? O que é que eu vou vestir no Natal? O que é que eu vou vestir no Ano Novo? Mas a Bíblia fala, irmãos, que esses questionamentos fazem parte do vocabulário de povo sem Deus. Fazem parte do vocabulário dos gentios. Os gentios que andam preocupados com essas coisas. Diga assim: eu sou da fé. E tudo que eu preciso está em Deus. Amém. Então a Bíblia fala sobre isso, né? Deus sabe do que a gente necessita. A Bíblia fala no verso 32, sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que você necessita, irmãos. E Deus é poderoso para fazer chegar. Diga assim: até aqui o Senhor me ajudou. Agora diga assim: vai continuar. Amém. Nós temos uma aliança com o Senhor, irmãos. E tudo que você precisa vai chegar. Não se preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber. Aquilo que é de Deus, você deve entregar a Deus. Porque Ele já fez chegar nas suas mãos. Amém? Então, eu te convido a separar o teu dízimo, a tua oferta. Se você é de outra igreja, dá o teu dízimo lá na outra igreja, na sua igreja. Mas se você está aqui nos visitando, você pode dar uma oferta. Essa igreja é uma boa terra, uma terra fértil. E você que é da nossa igreja, faz isso com entendimento, lembrando que aquilo que é do Senhor, eu devo dar ao Senhor. E aquilo que eu preciso, o Senhor sabe exatamente do que eu necessito e Ele vai fazer chegar. Amém? Então você pode fazer pelos meios tradicionais. Nós temos um envelope à frente da sua cadeira. Você pode fazer de maneira em espécie. Você também pode fazer pelos meios eletrônicos, através do Pix. Nós temos o CNPJ da nossa igreja como a nossa chave. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras. Você pode fazer o seu dízimo, a sua oferta por meio de cartão de débito ou crédito. Você que está nos assistindo, você não pode ficar de fora desse momento. Como eu disse, não é uma pausa para o culto. Você está cultuando ao Senhor e você deve ser participante desse momento. Fazendo isso por meios eletrônicos, nós temos o Pix, o QR Code aparecendo aí na sua tela. Nós temos várias maneiras de honrar o Senhor e nós não vamos deixar essa oportunidade passar. Amém? Se você já separou o seu dízimo e a sua oferta, levante seu envelope ou então sua mão. Vamos orar? Amém?
Pai, te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que você já fez chegar nas nossas mãos. Nós reconhecemos que é o Senhor cuidando das nossas vidas. Reconhecemos que é o Senhor com sua fidelidade nos alcançando, nos revestindo, nos abraçando. Muito obrigada, Pai, porque nós temos para nós e para outros. No nome de Jesus, nós ofertamos e dizimamos com alegria. No nome de Jesus, sai do teu lugar, vem com alegria. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes. É o sobrenatural de Deus chegando de repente. Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais, tudo perde seu valor. Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. De prazer, Cristo, eu quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Diga qual a beleza, qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, sim, Cristo.
pode nos dar. Cristo, diga isso. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Você pode cantar isso com mais intensidade? Cristo, Adora o Senhor nessa tarde, vai. a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, Aleluia, Pai. a beleza revelada do Pai. Aleluia. Cristo, Cristo, Ei, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu te agradeço nessa tarde. Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua unção que está aqui presente. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Oh, Pai, nós te agradecemos. Queremos nessa tarde, Pai, te dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Não temos pressa, Pai, diante da tua presença. Aleluia. Aleluia. Mantenha a melodia da música. Cristo. Aleluia. Aleluia, Pai. Pode tocar. Aleluia, Pai. Te agradecemos, Pai. Aleluia. a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Adore ao Senhor, meu irmão. Aproveita esse momento. Cristo é tudo Fecha teus olhos. que Deus pode Esquece quem está do teu nos lado. dar. E adora ao Senhor. Levanta tuas mãos santas. Levanta tuas mãos, irmão. Aleluia. Você está levantando adoração ao Senhor, seu Pai, Revelada do Pai. que te resgatou, que te alcançou, que entregou o seu filho por você. Entrega o teu melhor nessa tarde. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Aleluia, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai. Cristo, Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Queremos te dizer que esse culto é seu. Obrigado pela tua unção, Pai, que está aqui. E nós estamos aqui, Pai, nessa tarde como ferramentas mesmo, afiadas nas tuas mãos. Para falarmos, Pai, aquilo que você deseja que seja falado. Para fluirmos na direção que o teu Espírito tem para nós. Não estou aqui, Senhor, para falar a minha palavra. Não estou aqui, Senhor, para falar o meu conhecimento pessoal, natural. Mas estou aqui, Senhor, para estar rendido aos teus pés. Oh, Senhor, eu quero estar totalmente rendido nessa tarde. Para falar, Senhor, aquilo que você colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Brahma Sekete Sekete. E para baba Sekete Brevrete que Seke Frapa Papa Suturu Bobobos. E Vrabadarabasso Kuturu Bobobos Shitiriris. E Fraprete que Seke Framanda Katu Suturu Bobobos. O para baba Sekete Brevrete. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Te agradecemos. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Obrigado, pessoal do louvor. Muito obrigado. Se puder alguém ficar tocando aí. Maciel. Pode ser a guitarra mesmo. Aleluia. Boa tarde. Chega que eu fiquei meio gago agora. Vou dar boa tarde de novo, amém? Aí você aproveita a oportunidade para dar uma boa tarde bem... Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Glória a Deus. Você já chegou, amém? Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus 3. Hebreus 3. Versículo 1. Diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele, que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tendo sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa, tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Aleluia. No versículo 6, diz assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se aguardamos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, versículo 7, hoje, se ouvirdes a voz, a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aleluia. E se eu puder dizer algo para você, eu digo nessa tarde. Assim, pois, como diz o Espírito Santo para você, se ouvires a voz dele, não endureça o coração. Não endureçais o vosso coração como foi na provocação do deserto. Sabe, irmãos, quantas palavras nós temos recebido nos últimos dias, que nos advertem e que nos trazem para dentro do caminho. Você já observou isso? Quantas palavras, irmãos, nós temos recebido, outros ministros já também trouxeram isso à tona, né? Quantas palavras nós temos recebido sobre o quanto nós precisamos atentar para a forma como nós estamos andando. Sobre o quanto nós precisamos despertar do sono. E o quanto nós precisamos, irmãos, sermos mais rápidos em dar respostas ao Espírito Santo. E eu pergunto para você nessa tarde, quanto tempo o Espírito vai precisar gastar para despertar você e tirar você do estado de dureza de coração? Quantos ministros Deus vai levantar nesse lugar para acordar você, chacoalhar você? Quantas vezes o Senhor precisa falar com você?
para que o seu coração seja amolecido pela palavra dele. E você finalmente decida se submeter àquilo que ele já falou com você. Quando nós, irmãos, vamos parar de levar o evangelho na brincadeira, como se fosse uma parte da nossa vida, a qual nós damos uma determinada atenção. E quando nós damos aquela determinada atenção que nós julgamos ser suficiente, nós a abandonamos e vamos viver todo o resto da nossa vida. O evangelho, irmãos, não é uma parte da sua vida. O evangelho é a sua vida. Você precisa entender que a redenção, a salvação, o Espírito Santo, tudo isso aí está dentro de você, compõe quem você é. Você não é mais aquela pessoa que você era antes de nascer de novo. Você não é mais aquela pessoa comum, natural, normal, que anda segundo a vista natural. Você não é mais aquela pessoa comum, irmãos, que vai trabalhar, que vai casar, que vai ter filhos, que vai estudar na faculdade, que vai crescer, que vai ter uma profissão, que vai ser o melhor profissional, o melhor empresário. Deus não chamou você, irmão, para estar dividindo a sua atenção em partes. Em 10, 15, 20, 30 partes. E uma dessas partes é o Evangelho. Enquanto nós não tivermos consciência de que o que nós recebemos da palavra de Deus é tudo que nós somos e tudo que nós temos, é a nossa essência, é o nosso verdadeiro eu, não é uma parte de nós mesmos, que nós damos atenção e ora damos atenção e ora abandonamos. Enquanto nós não entrarmos nesse lugar, não vestirmos essa roupa, nós vamos estar nesse nível onde nós estamos, precisando constantemente sermos lembrados e advertidos pelo Espírito Santo, através de outras pessoas, porque estamos num lugar já de frieza espiritual, onde nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito falando ao nosso interior. E é necessário que o Espírito levante um irmão teu para te tirar desse lugar, ou para pelo menos fazer você, criar em você um senso de emergência e de urgência. Mas sabe que com o povo de Israel, Deus não ficou lembrando eles para sempre? A gente leu aqui, né? Quando ele fala, assim pois, eu acho muito interessante que o autor diz, né? Assim pois, como diz o Espírito Santo. E aí ele cita um trecho de um texto que está lá na Antiga Aliança. Mas foi o Espírito Santo que falou. E se você ler a carta de Hebreus, você vai ver, meu irmão, que desde o começo do livro de Hebreus até esse momento aqui, você vai ver o autor mostrando a diferença que existe entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, entre o Filho e os profetas. Entre o Filho e os anjos. Você já leu Hebreus, amém? Então ele começa lá no capítulo 1 dizendo assim: há muito tempo atrás, né, Deus falava aos pais por meio dos profetas. Não é assim que começa? Mas hoje ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem tudo foi feito. Aqui ele já coloca o Filho muito acima do que os profetas que falavam a palavra de Deus no passado. Depois ele continua falando, o Filho é maior do que os anjos. E aí ele vai dizer, a qual dos anjos Deus falou? Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos como estrado dos pés. Tu és meu filho, hoje te gerei. E ele começa a dizer várias coisas muito específicas que Deus fala para o Filho, que ele não fala para os anjos. Ou seja, por que o autor de Hebreus constrói toda essa história? Porque ele quer mostrar que a palavra que foi trazida pelo Filho, ela tem uma importância muito maior do que a palavra que foi trazida pelos anjos aos profetas. Então, os profetas do passado,
eles receberam dos anjos de Deus palavras para guiar o povo de Israel. Mas o filho, ele está muito acima dessas pessoas. E aí ele continua falando, até chegar aqui no texto de Hebreus 3, ele continua dizendo que se a palavra que foi transmitida por anjos não houve quem escapasse da justa punição pela desobediência e a transgressão, para aquela palavra que foi transmitida por anjos aos profetas, como escaparemos nós, irmãos? Se a palavra que nos foi transmitida veio do Filho, que é muito maior do que os anjos, que é muito maior do que os profetas, que foi constituído o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem tudo foi feito. Como eu e você, irmãos, podemos achar que nós vamos escapar se vivermos em transgressão e desobediência mediante a palavra que a gente tem recebido do Filho? Se nós temos um exemplo claro, de que o povo de Israel não escapou não da justa punição. E aí chegou um momento, nós lemos, ele fala, no versículo 8, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Quando você endurece seu coração, você está na provocação. Você já provocou alguém a ira? Quem aqui já se sentiu provocado a ira alguma vez na vida? Só eu. Como é que você ficava quando você achava que tinha alguém tentando provocar, instigar você a ira? Sabe, quando você endurece seu coração, você está instigando o Senhor a ira. Aleluia. E aí ele fala, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Irmãos, será que nós não estamos como o povo de Israel, há mais de 40 anos vendo as obras de Deus e instigando ele à ira com o nosso coração endurecido, com a nossa frieza espiritual, com o nosso jeitinho de fazer as coisas, achando que porque nós não estamos aqui, o Senhor não está sabendo? Você acha que Deus não está sabendo do que você está fazendo no jeitinho brasileiro, lá no seu trabalho? Lá na sua faculdade, você acha que Deus não está vendo, você se envolvendo com coisa errada? Lá dentro do seu quarto, em secreto, você acha que Deus está aceitando tudo que você está fazendo? Não se preocupe não, que eu não vou me incluir nisso não. E aí ele fala, por isso me indignei com esta geração e disse, estes sempre erram no coração. Irmãos, nós não podemos nos permitir chegar a um estado de frieza tal em que nós sempre erremos no nosso coração. Onde nós estejamos tão distantes daquela vida do Espírito que está dentro de nós, que a gente esteja sempre concordando com o erro dentro do nosso coração. Porque você sabe que em Tiago fala que cada um, porém, é tentado pela sua própria concupiscência. E uma concupiscência, irmão, é um desejo exagerado e desequilibrado por algo que a palavra de Deus nos garante que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E tudo isso acontece aonde? Onde é que os desejos acontecem, irmãos? Onde é que o coração errado, ele acontece, se não é na nossa mente? Se não são os nossos pensamentos. Tudo começa lá. Ninguém acorda e já está fazendo errado. Ninguém entra no erro inconsciente. Não existe esse negócio de você... Não, eu estava querendo acertar e errei. Nós erramos consciente, irmãos. Quando pecamos, pecamos muito conscientes. Você não entra em transe, não. E nem eu.
E é lá no nosso coração que esses desejos exagerados, essas concupiscências, que nos atraem, que tentam nos arrastar e nos seduzir, que estão constantemente guerreando na nossa mente, para nos levar para esse lugar aqui, um lugar onde nós somos aqueles que sempre estão errando no coração. Sabe que Deus ele não estava nem olhando mais para as decisões, as atitudes, as práticas, ele estava olhando antes para o coração, ele estava vendo que antes no coração, antes dele olhar e ver o resultado, ele já estava vendo o que estava rolando no coração. Deus está olhando o que está vendo antes no teu coração, irmão. E você está todo errado aí no teu coração e está abrindo a sua boca muitas vezes para falar daquilo que Deus tem, das pessoas que Deus tem levantado para fazer algo nessa terra. Você está todo errado no teu coração e está apontando o erro para o outro, como se fosse o sujo falando mal lavado. Ei, mas me diga uma coisa, qual é a diferença entre o sujo e o mal lavado? Tem diferença? Se eu pegar uma frigideira aqui e eu quebrar 10 ovos para fritar, e o último ovo que eu quebrar, ele tiver podre, dá para comer? Dá? Um ovo podre, irmão, dentro de uma frigideira com 10 ovos, estragou o seu jantar. Aí por que é que nós achamos, irmãos, que nós podemos andar em 9 coisas na palavra de Deus e em uma não? Se eu pingar uma gota de água do esgoto aqui nesse copo, quem tem coragem de beber? Você bebe a água? Por quê, meu irmão? É água. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Por quê, Senhor? É só uma gota de pecado na minha vida. É só um ovo podre na minha frigideira. Tem só um pontinho preto aqui nesse pão de fungo, Senhor, mas eu posso cortar só ele e comer o resto. Mal sabe você que quando um fungo aparece numa comida, ele já dominou a comida inteira. Ele já está dentro do pão todinho. Quando você pega um pão, irmão, e ele está mofado, jogue fora. Porque quando o fungo aparece no pão, ele já está no pão inteiro. E sabe o que isso mostra para nós? Que quando a gente começa a ver sinais em você, em mim, de algo estranho, é porque já tem algo muito podre por dentro. E muitas vezes eu e você estamos esperando que os sinais apareçam, como se o sinal aparecer é que fosse a hora da gente ficar num senso de emergência, de mudar. E Deus, irmãos, Ele não negocia com o pecado. Deus não vai negociar com você, irmão. Deus não negociou com o povo de Israel, não. Sabe o que foi que aconteceu com o povo de Israel? Um trajeto de 5 dias levou 40 anos. Mas ninguém daquela geração entrou na terra prometida. Sabe quem entrou daquela terra todinha, daquele povo todinho? 2 pessoas. Por quê? Porque não endureceram o coração. Porque quando estiveram diante da terra, decidiram não se apegar com o que eles viram na terra, mas decidiram se apegar com a palavra de Deus. Sabe que muitos de nós, irmãos, estamos para entrar nas promessas de Deus, estamos olhando para os desafios que a gente vai encontrar lá. Porque nós estamos achando que as promessas de Deus precisam se cumprir na nossa vida, num estalar de dedos, num piscar de olhos, com a gente sentado no sofá, com as pernas para cima, e o sofá sendo empurrado por um anjo, e a gente vai entrando naquilo que Deus prometeu, e não existe esforço e dedicação nenhum da nossa parte. Mas quando o povo de Israel chegou, os 12 espias chegaram na terra prometida, tinha gigante, tinha povos, tinha muralhas, tinha coisa para fazer, meu amigo. Tinha espaço para conquistar, tinha terreno para limpar, e se estabelecer, e se proteger, tinha guerra, mas a terra era deles.
E não era só assim, eles estavam entrando na própria força, não. Tinha o próprio Deus com eles ali para dar toda a capacidade, a habilidade para eles passarem por todos esses desafios e saírem vitoriosos. Mas muitos de nós estamos como os 10 espias. Estamos olhando para a promessa de Deus e estamos, mas tem gigante. Tem que limpar, Tem que lutar uma batalha, tem que fazer não sei o quê, tem que ofertar mais generosamente. Tem que evangelizar para a gente ir para o terreno do Projeto Farol. Não, esse avivamento aí. Quanto tempo mais, irmãos, a gente vai ficar aqui no clube do Verbo da Vida? Ou você acha que a gente está querendo ir para aquele lugar para a gente voltar a ter um culto e todos nós nos vermos lindamente num culto só e irmos para casa? Que alegria! Saímos, vivemos o Projeto Farol. Não, meu irmão. Eu e você precisamos começar a abrir nossa boca. Esses cultos precisam começar a ficar cheios. Mas não é porque a igreja precisa ter um número para botar na porta, para as pessoas verem, não, irmãos. Isso significa salvação. Isso significa cura. Isso significa batismo com o Espírito Santo. Isso significa redenção. Famílias transformadas, pessoas libertas, tiradas da prostituição, das drogas. Pessoas alcançadas, tiradas de vícios. Tiradas de homossexualidade. Transformadas na sua mentalidade. Lembra quem você era, irmão. Lembra onde é que você ia estar hoje se não fosse a palavra. E nós estamos condenando essas pessoas lá fora. Quando nós nos permitimos passar por elas de boca fechada. Quando nós nos permitimos ser mau exemplo de crente para elas olharem para nós, se for para eu ser crente que nem fulano, bem maranhense. João, você está falando isso aí, mas você é o perfeitão, né? Só não, irmão, tenho muita coisa para melhorar também, estou trabalhando nisso. Você está? Você está trabalhando? Ou você está deixando a águazinha do esgoto pingar no seu copo? Para que as outras pessoas bebam água suja de você. Ou você está achando que você pode servir um prato de ovo mexido com ovo podre dentro? Ou você está achando que Deus está aceitando a sua vida irregular, inconstante? Você lembra do que diz lá em Tiago? O homem de ânimo dobre não recebe nada. Mas não é uma birra que Deus faz com você, não. É porque o homem de ânimo dobre, irmão, ele não consegue ficar no lugar de receber. Ele não consegue. É que nem você está na parada do ônibus na hora certa. Porque o ônibus não passa a qualquer hora, principalmente aqui em Teresina, né? O ônibus passa numa hora específica. E se você não estiver lá, irmão, pode pedir o Uber. E não é maldade, não, do sistema de trânsito, não. É porque ele funciona assim hoje. Um dia ele vai melhorar, amém? Mas até lá você já sabe como o negócio funciona, irmão. Não adianta você sair depois do horário para pegar o ônibus, não. Não adianta você sair do lugar que você tem que permanecer em Deus e esperar que as bênçãos vão se manifestar na sua vida, não. E isso é porque você está saindo do lugar. Você está abrindo mão da seriedade, do caráter. Você está abrindo mão da santidade. Nem suas ofertas, irmão, funcionam não, viu? Porque você está fazendo isso de forma religiosa. Você está fazendo muito sem nem entender o que você está fazendo. É melhor que você nem oferte. Guarde seu dinheiro. Porque tudo que nós fazemos no reino de Deus, irmãos, tem um propósito, tem um sentido, tem uma razão. Você não pode ser crente, irmão, de qualquer jeito, não. Você não pode fazer as coisas sem entender o propósito, sem entender o sentido, sem entender a razão.
Você não pode, irmãos, Deus não vai negociar com você não, Ele vai deixar você 40 anos esperando. E isso talvez ainda vai ser uma coisa boa. Porque há aqueles que Deus pode chegar o tempo do juízo mesmo na vida deles. E eles partirem antes do tempo. É a vontade de Deus para você que você parta sem cumprir os planos e propósitos dele para a sua vida? Então chegou o tempo, irmãos, de nós pararmos de sermos teimosos com o Senhor. De insistirmos no nosso erro. E eu falo nosso porque muitas vezes está sendo o nosso mesmo. A gente está se apossando dele. E cuidando dele como se fosse um bicho de estimação. Meu errinho. Mas Deus não vai negociar com você não. Porque Deus exaltou a palavra dele acima de todas as coisas. E no dia que Deus, irmão, abrir a mão da palavra dele para negociar com você, tudo que está estabelecido na palavra dele vai desmorona. Sabe por que tudo se sustenta hoje? Porque Deus não quebra a sua palavra. Ele não vai quebrar a palavra dele por você, não. Sabe algo que ele já fez por você? Te deu a redenção. Te deu a salvação. Colocou o Espírito Santo dentro de você. Você foi batizado com o Espírito Santo e recebeu um revestimento de poder. Irmãos, nós não temos justificativas. Nós não temos, eu e você não temos justificativas para sermos negligentes. Para sermos, irmãos, letárgicos. Para essa igreja não estar lotada já, e a gente indo para o quarto culto. Para o fundo lá do Projeto Farol não está lotado de dinheiro, e a gente podendo comprar o terreno que for preciso. O melhor lugar dessa cidade aqui. Filho de Deus, como Jesus foi na terra, você tem. Sabe que os discípulos, os apóstolos de Cristo, eles não tinham as escrituras do Novo Testamento como nós temos, e os ensinamentos como nós temos, e a Bíblia digital para a gente ler ela todinha só passando o dedo, e os áudios da Bíblia para a gente colocar e ficar decorando se a gente quisesse. Sabe que os discípulos ouviram os ensinamentos de Jesus talvez uma vez só, ou pelo menos por 3 anos eles tiveram que absorver o máximo que eles podiam de Jesus. Para quê? Para construir uma estrutura que conduzisse a igreja como ela é até os dias de hoje. Você sabe que eu e você estamos aqui, irmãos, porque os apóstolos, eles conseguiram absorver de Cristo o máximo possível. Não foi só pelo poder do Espírito. Nós somos o resultado da dedicação e da diligência deles. Eu pergunto para você, para a gente encerrar, qual é o resultado? Qual será o resultado da sua dedicação em Cristo, da sua diligência? Se a igreja de Cristo dependesse do seu esforço, da sua dedicação, será que a gente chegava nesse nível aqui que a gente está? Se você mesmo dependesse da sua vida com Deus, você estava salvo hoje? O Evangelho tinha chegado em você? Se você estivesse lá atrás, e a sua dedicação e a sua diligência fosse o que fosse garantir que o Evangelho ia chegar até você hoje, você estaria salvo? O Evangelho tinha chegado aqui no Piauí? Então é tempo, irmãos, de nós despertarmos do sono. É tempo de nós nos arrependermos mesmo, de termos um coração endurecido, de termos um coração teimoso, de sermos pessoas que se apressam para o mal, que maquinam na sua cabeça formas diferentes de praticar o pecado e de permanecer na negligência, na displicência. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu não vou dizer, irmãos, para você o que você precisa orar, não. Eu acho que você já tem aí conteúdo suficiente para você fazer uma oração ao Senhor e se colocar diante dele nessa tarde. Se coloca diante dele, irmão. Deus é sério. Deus é muito sério. Deus, Deus não negocia. Deus não está brincando.
E Deus quer seriedade de você. Deus quer seriedade de você. Deus quer seriedade de você, irmão. Deus quer disciplina. Ah, Jonas, você é 100% disciplinado e sério? Não, irmãos, mas eu estou trabalhando para ser. Se eu era 40, eu sou 50 hoje. Se eu sou 50 hoje, eu quero ser 60. E eu quero progredir em aumento na minha disciplina, na minha prosperidade, na minha atenção à vontade de Deus. Fala com o Senhor nessa tarde. Tudo que eu tenho é teu. Só isso. Fala com o Senhor. Se derrama mesmo, irmão, na presença dEle. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas não sai daqui com o coração endurecido, teimoso. Essa é, eu digo para você, mais um sinal de alerta da parte do Senhor para você. Deus não vai ficar te alertando para sempre, viu? Esse é mais um sinal de alerta, irmão, para você. Se você não está pecando, se você não está de maneira displicente para com o Senhor, ajusta teu coração para que você se posicione diante dele como alguém que quer ir mais fundo mesmo. Sabe, onde estão aqueles tempos de oração que você teve, irmão, quando você nasceu de novo? Onde está aquele amor, irmão, que você tinha por estar na casa de Deus, por adorar o Senhor, erguer as tuas mãos, sabe? Aquela chama que queimava no seu interior, que quando você abria a sua boca, não importava o assunto e o lugar, quando você via, você já estava falando do Senhor e da palavra. E pessoas eram impactadas e você não tinha vergonha nem medo de impor as mãos sobre ninguém. Você não perdia tempo, irmãos, brincando com o pecado, com os pesos que te atrapalham. Você estava focado por causa do sentimento de amor que você tinha, por aquilo que Deus realizou no teu interior, por todo o peso de tristeza que Ele removeu de dentro de você, por todo o problema na sua casa que foi embora, por todo prisão que o diabo tinha te colocado. Deus foi lá e te resgatou. E você tinha um amor incondicional por esse lugar, por essa liderança, por essa palavra, por essa igreja. Onde está você, essa pessoa? Ela não deixou de existir não, mas você deixou ela amortecer. O pecado, a gota de água no copo, vai te amortecendo, te enrijecendo, te endurecendo, irmão, até que você não consegue mais fazer esses movimentos. E você fica duro de uma forma tal que quem olha para você não consegue mais olhar e ver um crente. E eu quero, irmãos, aproveitar esse momento para dizer que se existe alguém aqui nessa tarde que nunca reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, mas deseja ter uma vida comprometida com o Senhor, esse é o momento de você levantar sua mão e vir aqui na frente. Se você nunca fez essa oração, se você nunca recebeu o Senhor como seu único Salvador, saiba que Ele vai tirar você do império das trevas nessa tarde. E Ele vai te transportar para o reino do Filho do seu amor. E esse amor, irmão, que eu estou descrevendo aqui, que alguns já viveram, você vai experimentar. Pela primeira vez, há uma paz incondicional no seu coração. Existe alguém nessa tarde? Talvez você já tenha recebido Jesus como Senhor da sua vida, mas por alguma razão, irmão, você se afastou do Senhor. Talvez você viveu esse processo de frieza espiritual por completo, ao ponto de você se distanciar completamente. Mas eu quero dizer para você que mesmo que isso tenha acontecido, o Senhor está de braços abertos para receber você de volta. E essa é uma decisão que você precisa tomar hoje. Se você está aqui e precisa se reconciliar, também levanta sua mão, vem aqui na frente, a gente ora por você. Sabe que Deus, a palavra de Deus fala que o bom pai corrige o filho a quem ama? O bom pai corrige o filho. Porque o filho que é sem correção, ele se torna implacável. Sabe o que é algo implacável? Imparável. Ele vai sem sentido, sem propósito,
passa do destino. O fim dele, irmãos, não é bom não. Talvez você veio para cá nessa tarde com o desejo de receber o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Irmãos, essa é uma promessa que Jesus fez para nós. É uma promessa, irmão. Sabe, uma promessa você não precisa ficar pedindo, não. Você só recebe. É que nem se o banco ligasse para você e dissesse que tem um dinheiro para ser depositado na sua conta. Você não ia precisar chegar lá e dizer: banco, por favor, me dê o dinheiro que você me prometeu. Não, irmãos, a promessa do batismo com o Espírito Santo está disponível, é só você querer. E do mesmo jeito que você nasceu de novo pela fé, você recebe o batismo com o Espírito Santo, pela fé. Se existe alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, vem aqui para frente. Os nossos irmãos vão levar você lá para dentro, vão te explicar algumas coisas e depois vão impor as mãos e orar por você e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Tem alguém nessa tarde? Talvez você tenha vindo para cá com alguma dor, sintoma de enfermidade e deseja receber oração por cura. Se existe alguém assim, eu queria que você ficasse de pé. Temos alguém? Amém? Glória a Deus. Vocês estão anestesiados, né? Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, recebe essa palavra com o coração aberto, irmão. Porque o bom pai repreende o filho a quem ama. E se o Senhor está levantando pessoas para divertir você várias vezes, irmãos, fica ligado. Fica ligado na tua sensibilidade espiritual. Volta às primeiras práticas. Lembra de Apocalipse? Foi pregado domingo passado, não foi? Volta às primeiras práticas. Volta às primeiras. Lembra de onde caíste. E volta às primeiras práticas. Oração, meditação na palavra. Pratica essas coisas, irmãos. E você vai sair desse lugar. Amém? Glória a Deus. A palavra sempre nos salvando, né, irmãos? Que coisa boa. Eu queria só lembrar a vocês que nós começamos hoje a Black Week do Rema. Então, é 30% de desconto nas matrículas. Você pode passar lá ao final, fazer sua matrícula. E também, no próximo sábado, às 20 horas, no espaço de evento Sucesso, teremos a formatura do Rema com o reverendo Tiago Freitas. Vai ser maravilhoso. Amém? Os nossos visitantes que estão aqui hoje, como eu falei, nós temos uma sala preparada para você. Você vai ficar só um pouquinho lá para desfrutar um pouquinho do nosso amor, receber um presente da nossa igreja. Tem algo para você desfrutar lá, que é especialmente para você, amém? Tem uma equipe lá, acenando lá atrás, te esperando. Você já pode se dirigir para lá. Você que trouxe visitante, pode acompanhá-la. Glória a Deus. Uma salva de palmas para a nossa visitante. Glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar algumas indicações literárias para você, ao final, passar lá no Verbo Shop e complementar, né, aquilo que nós recebemos nessa tarde e você ser altamente engrandecido por aquilo que Deus tem para dispensar sobre a nossa igreja por meio dessas literaturas. Pastor costuma dizer, né, que o Verbo Shop é o nosso maior tesouro, né? Então, passa lá, adquire alguma dessas literaturas para você continuar crescendo na palavra. Amém? Então, o primeiro deles é o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, do irmão Reagan. A maior glória de Deus, do irmão Reagan Júnior, trazendo avivamento para esta geração. Amor, o caminho para a vitória, um livro maravilhoso do irmão Reagan. Então, passa lá, adquirir uma dessas literaturas ou todas elas. Amém? Lá no nosso hall também está acontecendo a cantina no Verbo Café, promovida pelo Life, que é o departamento de adolescentes da nossa igreja. Então, passa lá, abençoa esse departamento que tanto tem nos abençoado.
e desfruta de um lanche maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então, sem mais avisos, você pode ficar de pé e render graças por esse dia, por essa tarde, por essa palavra, junto comigo. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra que recebemos. Nós caminharemos nela todos os dias da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nessa tarde o Senhor promoveu o crescimento em nosso meio e nas nossas vidas. No nome de Jesus, eu declaro uma semana poderosa, boas notícias chegando, você se alegrando no Senhor, naquilo que Ele vai fazer chegar, aquilo que você tem esperado e aquilo que você também não tem esperado, vai chegar só para que a sua alegria seja completa. Amém? Vai na paz, praticando essa palavra no nome de Jesus.